A coragem de ser vulnerável não se trata de vencer ou perder, mas se trata de ter a coragem de fazer alguma coisa que você não consegue prever como vai ser o final, que você não tem controle sobre. E se você for por esse caminho de coragem, com certeza você vai se frustrar, vai ter perdas, vai ter decepção. Mas é por isso que coragem é uma coisa rara. E mesmo que você vá por algum caminho que você sinta que é mais fácil, que você sente que está mais confortável, mesmo assim tem perda, tem dor, tem sacrifício. Da mesma forma, então melhor escolher o caminho da coragem, melhor escolher o caminho que vai colocar você mais perto de quem você é, dos teus sonhos. Vai por esse caminho, que esse caminho é bem melhor. Para que você possa começar a fazer alguma coisa nova na sua vida, para que você possa encontrar com esses sonhos que você tem, esses aí que moram meio escondidos já em algum lugar aí dentro do teu mundo interior, para que você possa entrar em contato, você precisa ter coragem, você precisa, já não dá mais tempo, a gente já não tá mais no tempo de ficar deixando para lá, fazendo primeiro o que os outros querem, perguntando para todo mundo o que as pessoas acham ou deixam de achar, porque olha, aprendi com um grande mestre do yoga que a partir do momento que você começa a contar para as pessoas os teus sonhos, os teus projetos, você já deve abrir-se para receber o que essas pessoas pensam a respeito do teu sonho, do teu projeto, que é tão teu, que só você sabe os detalhes, só você sabe de onde é que você tirou esse sonho, esse desejo, esse projeto. Só você sabe de onde que vem, né? Qual é a matriz que gera, que nutre esse teu sonho. Aí você vai e conta para alguém que geralmente não sabe de tudo isso, de todo esses ingredientes que você juntou para fazer esse sonho, né? Para fazer esse projeto ser um alvo para você atingir. E aí essas pessoas vão dar as opiniões com base na vida delas, com base às vezes até na pressa para te responder alguma coisa meio rápido. Pode ser que alguém te conheça um pouco mais, mas aí pode pecar por proteção, pode pecar por medo que você sofra mais uma vez. Pode até pensar, eu vou falar, porque senão ela vai quebrar a cara de novo. Calma lá na hora que você vai contar para alguém teu sonho, teu projeto, o que você quer para o teu futuro. Espera um pouquinho, porque o silêncio pode ser muito importante nessa fase de gestação de algo na sua vida. Deixa para contar quando as coisas já estiverem mais firmes, quando você já estiver com os dois pés dentro do projeto, a não ser que você tenha muita dúvida, mas aí você vai pensar bem na pessoa que você vai abrir o teu jogo, abrir o que você vai contar, tá certo? Eu falo isso para você, mas eu tô aqui, ó, com duas orelhas bem pertinho da minha boca, ouvindo essa lição. Porque para a gente começar a liderar a nossa própria vida, a gente precisa acreditar na gente. A gente precisa acreditar na nossa intuição. E esse momento em que a gente está aqui falando sobre o livro da Brené Brown e as lições que ela traz, e a gente quer abrir um pouquinho mais, tem aqui uma fala dela ainda dentro da introdução, que a coragem de pertencer a si mesmo como um pré-requisito para alcançar o pertencimento real e sobre os perigos de passar a vida tentando se ajustar e se debatendo para obter aceitação. Essa base que a gente tira da vida, de que a gente tem que pertencer a alguma coisa, essa carência enorme para preencher os buracos emocionais que ficaram às vezes lá da nossa infância, lá do ventre da nossa mãe, e sabe lá tudo que a gente passou,
na escola, nos grupos sociais, nos namoros da adolescência, nas brincadeiras, em todos esses movimentos, esses treinos que a gente teve na vida, alguns deles foram frustrantes. Certamente nos tornaram muito vulneráveis, mas agora a gente achar que a gente vai preencher tudo isso pertencendo a alguma coisa que na verdade está fora de nós é uma grande ilusão. Primeiro eu tenho que sentir que eu pertenço à minha vida, que eu pertenço à minha história. E como que a gente faz isso? É claro que isso é o livro inteiro que a gente vai tentar descobrir como é que a gente se torna líder da nossa própria vida. Você acha que isso é importante? Então vem comigo toda sexta-feira, acompanhando esses vídeos por aqui, porque eles vão falar com a tua alma. Você está precisando de um momento assim? Onde você possa fazer esse contato profundo com você? Então eu quero te dizer que esse é o lugar. Aqui é o lugar para você descobrir esse jeito de vencer todos os demônios, né, que se tornam obstáculos, que assustam você cada vez que você quer assumir um sonho, assumir a tua vida, brilhar no teu palco da vida. Deixa tudo isso para lá e vem comigo, porque a base aqui é forte. Olha só o que ela fala aqui. Nos últimos 2 anos, nossa equipe pesquisou, analisou, fracassou, repetiu, escutou, observou e acompanhou, cresceu e aprendeu mais do que jamais poderia imaginar. Vamos pegar carona com ela então, gente! E como se isso já não fosse o bastante, eu tive a oportunidade de me sentar para aprender com alguns dos maiores líderes do mundo. Mal posso esperar para compartilhar as coisas que eu aprendi, como elas podem transformar completamente o modo como nos mostramos uns aos outros, porque elas funcionam, porque são muito difíceis em certos lugares e onde eu continuo errando, ou não seria eu, né? Então ela nos convida para aprender sobre tudo isso. Se você acha que isso é importante para você, fique comigo, me acompanhe, porque eu sou uma expert em rodas de leitura, em tirar assim a essência das palavras. Já estou bem treinada disso depois da nossa roda de leitura sobre esse livro, O Mulheres que Correm com os Lobos. Também o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que também fiz de forma coletiva. Agora aqui a vez é desse livro aqui, A Coragem para Liderar, da Brené Brown, que é a autora também da Coragem de Ser Imperfeito. Ela vai falar aqui dos dados, dos entrevistados dela na introdução, ela vai fazer uma explicação sobre tudo o que vai acontecer nesse livro. E se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa nossa sequência, desse programa, A Coragem para Liderar, você pode encontrar aqui no Instagram, no Instagram é Heloisa.Kulcheski. Lá no Facebook você vai encontrar na página Círculos de Mulheres, onde eu falo então dessa introdução, de tudo, como é que é a apresentação dessa obra. E aqui a gente já começa então a parte 1, encarando a vulnerabilidade. Ela chama então de sessão 1, o momento e os mitos. Eu quero te dizer que a coragem é contagiosa. Olha aqui. A coragem é contagiosa. Já percebeu isso? No momento em que o universo pôs a citação de Roosevelt diante de mim, 3 lições ficaram claríssimas. A primeira é o que chamo de a física da vulnerabilidade. Deixa eu passar para vocês, então eu já li no vídeo anterior, mas vamos lá buscar a citação do Roosevelt, porque ela está citando aqui novamente, né, como algo bem interessante para a gente começar a olhar, né? Acho que tá lá na nota dela, tá aqui na epígrafe. Ele fez na epígrafe do livro anterior, A Coragem de Ser Imperfeito,
E ele fala assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou e como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente e que erra, que decepciona porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior delas, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Que lindo isso! Então, não é a opinião do crítico que importa, né? Vamos ver o que ela comenta aqui. O que importa de verdade? É bem simples. Se formos corajosos o suficiente, com frequência suficiente, vamos cair. Muitas vezes, né? Ousar não é dizer estou disposto a correr o risco de fracassar. Ousar é dizer sei que vou acabar fracassando em algum momento e ainda assim mergulho de cabeça. Nunca conheci alguém corajoso que não tivesse experimentado a decepção, o fracasso e até mesmo a tristeza. Em segundo lugar, analisando a citação de Roosevelt, que traduz fielmente tudo o que aprendi sobre vulnerabilidade, realmente, né, essa frase dele é muito especial e está traduzindo tudo sobre o que é ser vulnerável, é se colocar na mão do crítico, e deixar que ele oriente, julgue, diga o caminho para nós e permanecer nesse campo de vulnerabilidade por muito tempo, até que a gente sabe que descobre, né? Melhor dizendo, que quem importa é aquele que se apaixona, é aquele que é autor, é aquele que sabe de si. Por isso que eu estava falando sobre os teus sonhos, sobre você guardar um pouco de segredo sobre os teus impulsos, os teus ideais, para que você possa concretizar melhor as coisas, para que você não desista tanto dos teus projetos. Então ela vai falar aqui que a definição de vulnerabilidade como sentimento que experimentamos durante os períodos de incerteza, instabilidade e exposição emocional surgiu pela primeira vez no meu trabalho há 2 décadas e foi validada por todos os estudos que eu fiz desde então, inclusive por esta pesquisa sobre liderança. E ela diz, então, validada pelas 2 obras dela, que vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de agir quando não se pode controlar o resultado. Fantástico isso, né? É impressionante como está resumido, sintético. Pedimos a milhares de pessoas ao longo dos anos que descrevessem o que é vulnerabilidade para elas. E estas são algumas das respostas que remetem diretamente a esse sentimento. Ir ao meu primeiro encontro depois de um divórcio, falar sobre questões raciais com a minha equipe, tentar engravidar depois do 2º aborto espontâneo, abrir o meu próprio negócio, ver meu filho entrar para a faculdade, pedir desculpas a um colega pelo modo como falei com ele durante uma reunião, mandar meu filho para o ensaio da orquestra sabendo o quanto ele quer ficar na primeira fileira e que existe a probabilidade de ele nem entrar na orquestra, esperar o médico ligar de volta, dar feedback, receber feedback, ser demitido e demitir alguém. Em todos os dados que coletamos, não há nenhuma evidência empírica de que vulnerabilidade é uma fraqueza. As experiências que envolvem vulnerabilidade são fáceis? Não. Elas podem nos deixar ansiosos e inseguros? Sim. Elas fazem com que queiramos nos proteger? Sempre. Viver essas experiências com plenitude e sem uma armadura requer coragem, sem dúvida. E a terceira coisa que ela aprendeu
que transformou-se numa missão no qual ela tira a base para a vida dela, se você não está na arena apanhando de vez em quando, eu não tenho o menor interesse, nem estou aberta a ouvir seu feedback. Então, e aí? Vamos olhar um pouco para essas três lições que ela tirou da frase do Roosevelt lá, de que quando a gente começa a ouvir, começando de trás para frente, por essa terceira aqui, quando a gente começa a colocar muito na avaliação, nas mãos dos outros, os nossos sonhos, os nossos projetos, pelo menos que a gente possa olhar se essa pessoa que está falando, que está criticando, que está julgando, se ela alguma vez já viveu as coisas que você já viveu. Tua liderança, a tua forma de agir, os teus sonhos, a tua vontade de formar um grupo, por exemplo, de estudo, a tua vontade de formar um círculo de mulheres, já que essa é a minha área de trabalho, né? E eu vejo muitas mulheres potentes tendo medo, recuando, porque muitas vezes elas estão amarradas à opinião dos outros ou à opinião que foi dada pelos outros um dia lá no passado, mas que ainda ressoa dentro da mente. Parou, respira, observa. Será que você está desistindo dos teus sonhos, dos teus projetos por conta da opinião dos outros que nem sabem o tamanho da pedra que está dentro do teu sapato, que não sabem onde é o teu calo, que não sabem da tua dor e do porquê que você quer fazer esse movimento na tua vida? Eu olho muitas mulheres potentes, então, com esse potencial todo para inspirar outras mulheres, para levar o conhecimento todo que elas já adquiriram na vida, para ouvir mulheres. Eu vejo mulheres potentes que sabem ouvir. Às vezes a potência de ouvir se torna muito mais necessária e importante do que a necessidade ou a potência de falar bem. Ser uma grande líder é aprender a ouvir em primeiro lugar, sem filtros, sem pré-julgamentos e sem se transformar nesse crítico, nessa crítica que nem entrou na vida da outra pessoa, mas já está tecendo julgamentos infelizes, que são pessoas também movidas por medos demasiados e que saem por aí criticando e julgando os outros baseadas nos seus próprios medos. Muitas vezes as pessoas não sabem do quanto você é capaz, porque elas não são capazes. Muitas vezes as pessoas não são potentes e acreditam que você também não é. Então, calma, para tudo e olha para a tua capacidade de liderar-se, de liderar a própria vida e de começar a liderar movimentos e projetos. Isso me leva, isso me move a formar círculos de mulheres, a formar mulheres que vão criar círculos, que vão levar esse tipo de jeito de se olhar para outras pessoas. Quiçá a gente consiga levar isso para grupos mistos, onde todas as pessoas de todas as idades possam participar de círculos, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de intolerância. Mas que a gente possa, assim, aceitar o diferente e ter um espaço nesse círculo para que todo mundo possa trazer a alma. Na segunda lição, então, ela fala muito sobre vulnerabilidade, não tem nada a ver com perdedor, né? Com perdas. É simplesmente um momento que você atravessa na vida que talvez não tenha sido exatamente como você esperava, mas de uma coisa você sabia. Os riscos estavam ali na frente, mas você foi, você ousou. Então, vulnerabilidade tem a ver com o momento da vida, com fatos, como eu li aqui, que ela cita, né, vários fatos tão difíceis. Realmente, é muito difícil passar por uma separação. Eu já passei 2 vezes por
um momento desse de separação depois de 2 longos casamentos. Não é nada fácil. A vulnerabilidade vem ocupando todos os espaços da vida de uma pessoa no momento de um divórcio. Então, outras situações, como ela colocou aqui, porque ninguém casa pensando que, daqui 20 anos eu estou encerrando esse casamento. Eu vou casar agora com a maior alegria, com o bolo maior do mundo, com a festa mais linda e mais cara, ou então com todo o amor do mundo, acreditando em tudo, vou ter filhos, vou comprar imóveis ou carros, vamos adquirir coisas juntos, vamos fazer sonhos, mas opa, tá chegando a hora que eu vou me separar. Ninguém faz isso. Uma separação passa por vários processos doloridos por dentro, primeiro. E aqueles que julgam é porque, principalmente aqueles que julgam e nunca passaram por essa dor, meu Deus, da onde que essa pessoa está tirando que pode fazer qualquer julgamento com quem passou por um processo desse? Mas pior ainda é quem já passou por um processo dolorido desse e ainda se mete muitas vezes de duvidar ou de julgar aquela decisão, da pessoa que resolve se separar. Então aqui ela está dizendo, não entregue teu ouro na segunda lição, para ninguém. Ninguém tem esse direito. E vulnerável todos nós ficaremos ao longo da nossa vida ainda muitas vezes. Isso é certo. Não tem como fugir disso. E a primeira lição que ela falou é, mesmo sabendo que eu vou fracassar, que eu vou ter momentos de vulnerabilidade, mas eu vou voar bem alto, com coragem. O simples ato de amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e a partir do momento que você se apaixonou por essa coisa, por esse ser, por essa pessoa, por esse animal, você já começa um processo de risco de perdê-lo. Então, amar é saber que os riscos vêm junto. Todo ganho vem com a perda por detrás deles. A tonalidade está junto, colada, Em todo verde, o azul e o amarelo estão por trás. Então, tudo que vem na nossa vida por trás, tudo que a gente ama, tudo que vem, um emprego novo que a gente consegue, que é maravilhoso, que é tudo aquilo que eu estava buscando, mas nele já está contida a demissão, já está contido o final de alguma forma, Todo o amor que chega na nossa vida, ele chega com a possibilidade de ir embora. Se a gente olha dessa forma para a vida, não tem como fugir e criar dentro do coração essa expectativa negativa. Se a gente for uma pessoa rasa, se a gente não tiver essa condição forte, essa potência ativada de vamos assim mesmo, vamos amar mesmo assim. Vamos nos colocar nessa chuva e vamos nos molhar. Assim é a vida. E você pode abraçar e trazer coisas maravilhosas, cuidar, ser organizado e ser uma pessoa muito planejada. Você pode trazer tudo na tua agenda, mas em algum momento ou você vai reduzindo demais e ficando muito na zona de conforto, e isso reduz drasticamente a tua capacidade de liderar a sua própria vida, a sua própria história, de viver inspirado, de inspirar outras pessoas, como também um conformismo muitas vezes regado por muitas crenças, até mesmo por muitas religiões que regam esse conformismo de que a gente deve ser pequeno, quadradinho e não ousar na vida trazer a alma para brilhar, porque se a gente traz a alma para brilhar, é como se a gente estivesse saindo fora desse quadradinho, e aí fora disso já o risco é bem maior, mas a alegria também é bem maior. Mas a plenitude também é bem maior. Mas a autenticidade de trazer para o mundo aquilo que você acredita, a tua verdade, pode fazer
muito mais diferença para a tua vida, para as pessoas que você ama. Essa é a mensagem pela qual ela começa a nos levar. Tá gostando? Deixa para nós aqui teu comentário sobre esse assunto. O que que você pensa disso? Eu vou sempre com muito carinho ver o que que vocês estão trazendo, quais são as questões sobre esse assunto. Se você já se sentiu líder da sua própria vida, já foi líder em alguma organização, em algum grupo também. Como é que você era quando era criança? Era líder? Não era? Ela traz uma ferramenta aqui que ela chama o Esquadrão do Quadrado. E ela fala aqui, se a gente tende para um lado, forte demais para um lado, pensando que eu não vou mais deixar que os outros deem opinião nenhuma, não quero mais nem saber de ninguém, vou tocar minha vida sozinha, não quero mais saber de nada, eu posso correr o risco de ficar muito blindada. E aí eu formo, né, um invólucro de proteção, né, uma teia, né, uma trama muito fina que me protege e eu não consigo nem ter vínculos daí, porque eu não tenho mais confiança em ninguém. É um risco muito grande. Agora eu posso ir para o outro lado também, outro extremo, onde a pessoa vive sempre tendo que ter a opinião dos outros, até para uma roupa que ela vai colocar. Isso não tem mal nenhum, né? Esse é dos males o menor, né? É você pedir a opinião. Mas se isso, a partir daí você começa a notar que você precisa muito da validação dos outros, é o outro extremo. Aí você se torna alguém muito distante de liderar sua própria história. Ela ensina que o melhor a fazer é olhar com cuidado para quem você vai direcionar alguma opinião, vai pedir a opinião, né? Você vai direcionar o teu projeto contando alguma coisa para saber o que a pessoa acha. Geralmente pessoas que são mais conhecedoras da tua essência, pessoas que passaram por coisas parecidas com você. E isso é o bacana porque isso acontece no círculo de mulheres. A gente vai lá justamente para isso, mas não é para a gente pedir a opinião das outras mulheres, mas é para a gente ouvir o que é que as mulheres estão fazendo com suas vidas, como que as mulheres estão fazendo suas escolhas. E a partir dali eu amplio o meu leque de possibilidades, porque eu vou perceber que aquela mulher, ela tem mais ou menos o mesmo calo, no mesmo lugar que eu. Ela tem uma dor na vida parecida com a minha e olha só como é que ela reage. Olha só como ela é criativa, como ela é resolutiva. E eu tô aqui sofrendo com isso. Então ela fala, essa é a primeira lição desse esquadrão, né, do quadrado. E nessa lição ela fala para você pegar um papel de 2 por 2 centímetros, daqueles bem pequenininho assim, e tem que ser bem pequeno para você não colocar muita gente aí. E você coloca o nome de 2 pessoas, no máximo 3. E aí você tira uns 10 minutinhos aí da tua vida, até o nosso próximo encontro, tá bom? Faça isso. Essa é a lição. Fale para essas pessoas que você a escolheu para colocar na sua vida como uma pessoa que realmente importa na sua opinião. Eu estou decidindo que a sua opinião ela é importante para mim e em alguns momentos da minha vida eu vou solicitar para você, tudo bem? Eu fico grata por você se importar bastante comigo a ponto de ser sincero e verdadeiro em muitas vezes e é por isso que eu te escolhi. Obrigada por ser essa pessoa na minha vida. Escreve isso aí no WhatsApp ou liga e fala isso para essas pessoas e coloca no quadradinho e guarda na tua carteira, num lugar onde você possa sempre estar em contato, mas de um jeito muito cuidadoso.
Ali onde você guarda sua identidade, seu dinheiro, seus cartões, você guarda também isso, porque esse é o seu cartão de consulta na vida. E pode ser que cada uma dessas pessoas, se forem 3 ou 2, seja para um determinado aspecto. Uma mais para o campo profissional, para o teu campo mais yang, para a tua manifestação no mundo. A outra mais relacionada aos teus relacionamentos, à tua família. Escolha, veja a tua espiritualidade. E ela dá para ajudar ainda mais na escolha das pessoas algumas recomendações, que são as seguintes. Escolha pessoas que amam você muito, mesmo quando você está vulnerável. E ela está sempre por perto, mesmo nas tuas fases ruins. E que essa pessoa, ela saiba dizer não. Ela sabe também dizer, às vezes, quando você precisa escutar alguma coisa mais difícil. Com cuidado, com carinho, ela não é uma pessoa que já te magoou com isso, mas ela já te disse algumas verdades importantes. E aí, você gostou dessa ideia? Muito legal, né? São ferramentas incríveis que ela traz. E eu acho que é por isso que eu decidi fazer esse projeto aqui com vocês de estudar essa obra, para que você e eu, para que a gente possa juntas ou juntos fazer esse movimento de busca dentro de nós dessa liderança e ter mais coragem para colocar em prática na vida muitos projetos que a gente não teve coragem por conta de muitos medos e receios, opinião dos outros. E olha como ela vem trazendo a vulnerabilidade como o primeiro ponto, né, que nos afasta de se tornar líder. Como é que uma pessoa vulnerável se torna líder? Impossível, né? Então aqui a gente continua olhando para as ferramentas que ela traz, tá? E aí ela fala de 4 mitos sobre a vulnerabilidade lá no livro sobre a coragem de ser imperfeito, mas aqui nessa obra ela já aumentou mais 2, então a gente vai ter aqui 6 mitos sobre vulnerabilidade. O primeiro deles é que vulnerabilidade é fraqueza. Não é fraqueza, uma pessoa vulnerável não é uma pessoa fraca. A vulnerabilidade é o momento pelo qual a pessoa passa pelo fato que não deu certo ou que é um momento infeliz, constrangedor. Então ela está passando por aquela fase. Então, vulnerabilidade não é fraqueza. Muitas vezes uma pessoa vulnerável, ela está ali com uma aparência de vulnerável, mas lá no fundo ela tá com toda a coragem no mundo para estar em pé, para estar consciente, para não entregar a vida. Ela tá ali muito mais forte do que qualquer pessoa que esteja ali aparentemente mais harmonizada, assim, né, entre aspas. Ela tá muito mais forte ali, mesmo chorando, mesmo tendo dor, mesmo isso, ela está muito mais forte. Então, vulnerabilidade não é fraqueza, tá? Segundo mito, vulnerabilidade não é para mim. Segundo mito, vulnerabilidade é para todos. Todas as pessoas passarão por algum momento assim, algum dia na vida. Eu já vi um homem que eu nunca havia visto antes de forma vulnerável, nunca havia visto ele, mas quando ele passou por um momento de doença, hospitalizado e esteve frente a frente com o final da vida, com a morte, ele mostrou a vulnerabilidade dele e eu achei a coisa mais linda do mundo que eu podia ver naquele ser. Eu aprendi a admirá-lo muito mais quando eu vi que ele não teve receio de mostrar o medo, de mostrar a dor. E muitos o julgaram ainda por ele ficar assim todo vulnerável. Nossa, cadê aquela força toda? E aí a gente vê, todo mundo passa por isso, mas os julgadores estão sempre de plantão, com os olhos bem abertos, para julgar. E na verdade isso é lindo quando uma pessoa fica vulnerável, né? E admite isso. Isso é cura, isso é sair da unilateralidade de ser sempre o fortão.
Isso é muito saudável. Coitado de quem sempre se acha forte e que nunca vai acontecer com ele nada porque é especial ou porque é mais evoluído ou porque é uma pessoa que tem determinado conhecimento ou sei lá, né? Então é um mito, né? Todos nós vamos passar por algum momento de vulnerabilidade. Então é melhor passar a vida com coragem, porque fica melhor, né? A gente deixa a alma vir mais para o mundo. Mito número 3. Eu consigo sozinho. E aí vem outro momento bem importante para a gente pensar e refletir aqui. Dá até para entender quem pensa assim. Muitas vezes tem dor aí, tem conflito, tem trauma, e aí muitas vezes a pessoa se ajusta nessa ideia e fica concreta nisso, fica preso nisso, de que ela não quer precisar de ninguém, que ela dá conta de tudo, que precisar dos outros, pedir ajuda é vulnerabilidade, eu não quero estar assim. E eu até acho assim que seria muito legal se fosse assim, mas não é assim que funciona. A neurobiologia mostra para nós que a gente precisa uns dos outros. E ela cita isso aqui. Nossos órgãos trabalham de forma conjunta, há uma sinergia entre tudo no nosso corpo. A natureza ensina para nós isso o tempo todo, não é? Nós somos programados para ter vínculos e, hora ou outra, vamos precisar sim uns dos outros. E o mito número 4. Você pode usar a engenharia para se livrar da incerteza e do desconforto da vulnerabilidade. Sim, você pode usar, mas aí o melhor vai ser perdido na vida, porque é nesses momentos de vulnerabilidade que a gente aprende como é que dá errado, como é que não dá certo, como é que não é o caminho. É aqui que a gente fica mais forte, retoma, ergue mais o peito, pega mais coragem, segue com mais vigor. Então, ficar encontrando formas de não cair, de não cair, de não cair, às vezes, caiu de uma vez, acabou. E interessante também que nos círculos de mulheres a gente também estuda muito essa questão do vida, morte e renascimento. Vida, morte e renascimento. E morte, muitas vezes, de algum processo, morte de algum projeto, morte de uma empresa, morte de um casamento. É o momento da dor, mas depois disso há um desprendimento, deixar ir para renascer. E aí abre espaço para o novo. Então, quem não se torna vulnerável nunca deixa nada morrer. Isso não é bom. Então, isso é um mito. Um mito que a gente pode ficar usando de tudo para a gente não passar por nenhum drama nessa vida. Vai passar. Vai passar. Mas o que importa é como você vai passar. E vamos ver o quinto mito, então. Então, o quinto, ela descreve aqui com mais ênfase, porque esse não está lá no primeiro livro dela, né? No anterior que eu citei. E é a confiança vem antes da vulnerabilidade. Quer dizer, para eu me mostrar vulnerável, primeiro eu tenho que confiar em alguém. Será que isso é verdade? E ela vem trazendo todo aqui um contexto de que a vulnerabilidade numa relação e a confiança caminham juntos. Olha só, são construídos juntos, né? Precisamos confiar para ser vulnerável, para eu mostrar minha dor, para eu falar de uma fragilidade, para eu chorar no ombro, para eu cair em prantos no colo. Eu preciso confiar. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ser vulnerável para construir confiança. Porque se eu também não me mostro, se eu também não abro meu coração, se eu não falo da minha história, da minha fragilidade, do que, né, das minhas frustrações, se eu fico esperando construir a confiança, talvez a relação fique sempre gelada, sempre superficial. E a partir do momento, muitas vezes, que eu abro o coração, que eu falo disso, isso se torna
muito forte na relação e cria a confiança. Então a confiança nasce da vulnerabilidade e a vulnerabilidade é aberta, né, na confiança. Muito bonito isso. E ela cita, ela se baseia no estudo e pesquisa de John Gottman, que realiza uma pesquisa que dura 40 anos avaliando casais e as possibilidades de divórcio e o que leva um casal a se divorciar. E olha o que ele fala nessa pesquisa. O que você acha que mais gera divórcio? E ele conseguia prever, ao pesquisar, né, a vida de um casal, ele conseguia prever se aquele casal ia se separar ou não com 90% de acerto, porque ele foi aprendendo a olhar para alguns detalhes. E se esses detalhes estivessem presentes, o divórcio era iminente. Olha só. E os 4 elementos mais presentes entre os casais que, de fato, se divorciaram nessa pesquisa imensa dele de 40 anos foram os seguintes elementos presentes ali nas respostas dos casais, que era o seguinte: quando ele notava entre o casal críticas, defensividade, respostas evasivas e desprezo. Sendo que o desprezo era o mais forte de todos eles. Se há desprezo entre um casal, certamente o casamento não vai para frente, não vai gerar mais união, né? Já dissolveu o vínculo quando há desprezo. Mas olha só que interessante tudo isso. E aí esse mesmo autor dessa pesquisa, ele fala que no livro, ela cita que certa vez ele estava em casa e ele nota, né, que a esposa dele está triste. Entrou no quarto, sentou ali na beira da cama, triste. E ele, que havia saído do seu livro super interessante, no capítulo onde ia se desvendar o mistério do livro, quem era o grande traidor ali na trama do livro. E aí ele levanta, né, para ir ao banheiro e vê ela desse jeito, nota que ela tá triste. E aí ele vai no banheiro e pensa: puxa vida, que vontade de fazer de conta que eu não vi e pegar meu livro de volta e continuar lendo, né? Mas aí ele nota e percebe, né, que se ele fizer isso, ela vai ficar ali nesse estado de vulnerabilidade e ele é o companheiro dela, ele precisa olhar para ela, ele precisa perceber. E só o fato dele ter sido chamado para olhar que ela estava triste, porque muitos nem vão perceber, porque o grau de desprezo já está tão avançado que nem há um olhar para o outro. Então o que acontece? Ele faz essa reflexãozinha no banheiro, sai dali e vai lá, abraça ela, pergunta como que ela tá, por que esse olhar triste. Isso é confiança e vulnerabilidade, dando as mãos nesse momento, né? Ela pode confiar nele, porque ele a viu, ele não desprezou o que ela estava sentindo e ela abre a vulnerabilidade dela. Então é preciso que a gente, num relacionamento, esteja olhando para isso. Vamos falar disso numa outra hora, porque isso me chamou muita atenção. Isso faz muito parte da minha vivência, das minhas experiências que eu tive. Eu quero retomar esse ponto aqui num outro vídeo, numa outra oportunidade, quando for falar só sobre relacionamento. Mas vamos terminar o mito número 6, que é: vulnerabilidade é exposição. Nossa, imagina que eu vou me mostrar minhas fragilidades, mostrar minha fraqueza. O que vão pensar de mim? É capaz de eu não ter mais o meu cargo, nunca mais eu vou conseguir fazer um círculo de mulheres, porque para eu fazer um círculo de mulheres, eu preciso estar em dia com as minhas emoções, eu preciso estar sempre impecável, sempre com a minha potência feminina a 100 por hora, eu preciso estar com um nível elevado, né, de estímulo, de alegria, também de feminilidade no meu jeito de me vestir.
E aí eu não vou mais mostrar minha vulnerabilidade, mas muito pelo contrário, eu já fiz parte nessa roda de leitura aqui, né, onde eu conduzia a leitura desse livro. Na metade do livro eu me separei, na metade do livro, na outra metade do livro eu tive uma crise muito grande profissional, no outro pedaço do livro eu tive uma questão muito difícil com meus filhos adultos, e isso acontece porque a gente é mãe, a gente está no mundo, então tudo isso aconteceu enquanto eu lia esse livro e conduzia a roda de leitura. Você acha que lá no meio dessa roda, lendo e conversando, proseando sobre a vida, sobre nosso mundo interior, eu não ia revelar em algum momento que eu estava passando por dores profundas? Eu tinha que ter a coragem de mostrar a minha vulnerabilidade, porque senão eu não cresço e eu não gero confiança. E ali naquele grupo houve, apesar de mais de 100 participantes, nem todas falantes e atuantes, mas há mais de 100 participantes nesse grupo que ainda existe, ainda estamos no processo de finalização, no encontro virtual que vamos fazer. Mas se não houvesse essa abertura do meu coração, talvez para minha vulnerabilidade, eu talvez tivesse passado por elas com muito mais dificuldade. E eu falei, sem confiança mesmo, falei. E daí? Ai, alguém vai falar, mas e daí você perde a tua autoridade. Será? Será que isso não gera mais engajamento e mais amor entre as participantes, com possibilidade, né, de nascer vínculos muito poderosos, uma admiração recíproca, verdadeira? Então eu fico com essa questão, deixando para vocês aqui aberto isso hoje. Olha bem para cada um desses mitos, forma aí teu esquadrão, né, do quadrado, que é uma ferramenta bem potente, e vamos começar a organizar esse caminho, tá bom? A gente só tá começando. Semana que vem nós vamos para a sessão 2. O chamado da coragem. Que legal! Vamos lá, vamos ouvir esse chamado. E eu chamo você para participar e para ter a coragem de mandar, de compartilhar para todas as pessoas que você conhece. Esse é um trabalho para a vida, para transformar a nossa vida. E eu quero transformar a minha junto com você, com vulnerabilidade e muita confiança. Um beijo grande, uma satisfação, um prazer e muita gratidão.